Então, falamos sobre o que aconteceria com o corpo humano no espaço. Na aula passada, falei também para vocês sobre a pressão exercida pela água, que nós chamamos de pressão hidrostática, e ela é dada por esta equação: densidade da água, por exemplo, gravidade da Terra, altura da coluna de água. Então, não importa se esse recipiente ele é estreitinho ou se ele é grossão, a pressão exercida, se a altura da água for a mesma, a pressão exercida a uma mesma altura, a pressão é a mesma, tá? Independente da quantidade de água que tem na lateral, a pressão só depende da altura. E aí eu disse a vocês que cada 10 metros de água conseguem exercer uma pressão de 1 atmosfera. Nós falamos sobre isso. E aí mostrei aqui numa imagenzinha, falei para vocês que nessa garrafa a pressão exercida pela água no primeiro furo é pequenininha e que a pressão exercida pela água no segundo furo é muito grande, por isso que a água jorra muito mais longe, porque ela sai com mais pressão. Se eu fechar essa tampa, se eu fechar essa garrafa com a tampa, a água para de sair. Por quê? Porque eu não vou ter pressão atmosférica empurrando a água para baixo. Já aqui eu terei a pressão atmosférica, que atua em todas as direções, atuando aqui também, ó, impedindo que essa água saia. Muito bacana. Eu coloquei umas imagens que eu queria mostrar para vocês. Eu estava abrindo outro slide. Lembra que eu falei para vocês que a densidade da água do mar é muito maior que a densidade da água doce, né? Da piscina, por exemplo. E aí eu citei para vocês o Mar Morto, né? Que é essa imagem aí, ó, no Mar Morto. A água é tão salgada, que as pessoas flutuam mesmo que não queiram. Né? E aí tem a galera lendo os livros aí, revista, tudo, né? Tem uma foto de prática quando o cara vai para lá. E o Mar Morto é chamado de Mar Morto porque é tão salgado que não teria vida lá dentro, né? Muito legal. Aqui eu coloquei também uma imagem da folha de papel, né? Como alguém falou, não lembro quem, né? Cortou-se com a folha de papel. E essa, a bicicleta que eu disse a vocês, que a pressão exercida por esse pneu dela é altíssima. A pressão aí chega a 90 libras, né? A ponta do ferrão. Pronto. Vamos lá para dar continuidade. Só porque eu estava lembrando disso, tá, galera? Nós terminamos a aula na semana passada falando sobre a pressão arterial. Estava explicando para vocês a pressão arterial, né, do nosso corpo. E eles são duas pressões, uma máxima e uma mínima, né, uma da contração, da descontração, digamos assim, né? Bem, e aí nós vamos começar aqui. O que é o Teorema de Stevens? O Teorema de Stevens diz que se eu tiver um líquido e pegar dois pontos dentro desse líquido, um líquido em repouso, em equilíbrio, se eu pegar 2 pontos dentro desse líquido, a diferença de pressão entre esses 2 pontos é exatamente a pressão exercida por aquela coluna de água. Como assim, professor? Se eu tiver aqui um recipiente com água e pegar 2 pontos aqui, ó, a diferença entre a pressão desses 2 pontos aqui é exatamente a pressão exercida por essa coluna de água aqui. Esse pontinho só está submetido quanto a mais de pressão do que esse? Ele está submetido a uma pressão a mais do que esse, correspondente à pressão exercida por esta coluna de água aqui.
certo? E aí dá essa equação. Que eu também posso escrever assim, ó, se eu tiver um recipiente com um líquido, a pressão no fundo desse recipiente é a pressão atmosférica mais a pressão exercida por esta coluna de água. Pressão atmosférica mais a coluna de água, que nós já tínhamos visto na aula passada. Aqui eu tenho os vasos comunicantes. O que são vasos comunicantes? Se eu tiver várias aberturas e começar a derramar água em uma delas aqui, ó, não tem como, é impossível, você não consegue nem imaginar, por exemplo, que essa vai encher primeiro e depois o líquido vai descendo e se distribuindo para as outras. Não tem como isso ocorrer. Na hora que eu começo a colocar água no primeiro, a água automaticamente vai descer e vai ocupando os 5 recipientes ao mesmo tempo. Conforme eu vou enchendo, todos vão enchendo ao mesmo tempo. Assim, não tem como um encher mais do que o outro. Isso nós chamamos de vasos comunicantes. E, além disso, como nesse exemplo aí, vocês estão vendo que o nível da água é o mesmo para os 5 recipientes, então eu posso afirmar que a uma mesma altura, a pressão exercida nesses pontos pela água, a pressão da coluna de água a que eles estão submetidos, se eles estão, óbvio, a uma mesma altura, a pressão exercida nesses pontos aqui, ó, é a mesma, já que os 5 estão submetidos a uma mesma coluna de água. Então, todos têm a mesma pressão hidrostática naquele ponto. A pressão no fundo do recipiente é a mesma em todos os pontos. Aqui tem um vídeo mostrando, provando isso. Espera aí. Ele vai colocando o líquido. Note que o líquido ele vai subindo ao mesmo tempo, ó, em todos os recipientes. No caso, agora em 5 recipientes. E ele para na mesma altura. Né, ó? Dá para vocês visualizarem que todos estão na mesma altura. E todos foram enchendo ao mesmo tempo. Isso é vasos comunicantes. Aqui eu tenho Roma antiga. Eles desenvolveram, vamos dizer, uma tecnologia, tá, para levar água até a cidade. E eram os aquedutos, que eram canais suspensos por onde a água era transportada. Então ele fazia um canal que vinha descendo as montanhas, eles escolhiam um determinado local de onde iriam puxar água e faziam um canal vindo daquele local só por gravidade, só descendo, e aí abastecia a cidade deles. Por que eles precisavam buscar água tão longe? Porque a água próxima à cidade, normalmente as cidades elas eram construídas próximas a rios, a lagos, enfim. Só que eles poluíam com dejetos, né? E aí precisavam buscar água cada vez mais longe. E existem relatos de aquedutos enormes, de dezenas de quilômetros. Deixa eu mostrar aqui uma coisinha. Ó, aqui, ó, ele ia pegar água aqui. Ele ia pegar água aqui, ó. Esse aqui é o aqueduto da cidade de Gades. E aí ele passava por montanhas, eles faziam caminho dentro das montanhas. Quando tinha alguma descida, deixa eu ajeitar aqui antes desse sobressalente. Então eles construíam aqui, ó, uma ponte, depois furava a montanha, aí descia. Olha que fantástico, né? Aqui tem uma coisa bacana, ó. Embora ele descesse, professor, como é que ele conseguia voltar para cá? Então, por que ele consegue voltar para cá? Porque ele saiu de um local mais alto do que esse.
Se ele tivesse saído de um local mais baixo, certamente ele não conseguiria subir, a água não conseguiria subir. Mas como ela saiu por vasos comunicantes, tá? Como é que são abastecidas as caixas d'água das nossas residências, tá? Agora não mais que existem as bombas, mas inicialmente, quem é mais velho sabe que nos interiores, até alguns interiores menores ainda temos muito disso. A caixa d'água, ela era um ponto de referência, né? Eu moro próximo à caixa d'água e tal. E a caixa d'água da cidade, ela era sempre colocada no ponto mais alto da cidade. Porque por gravidade, ela levaria a água até as casas. Então, as casas depois as casas foram aleatoriamente sendo construídas, e aí acabaram chegando próximas à caixa d'água, primeiro andar, segundo andar, e aí nós tínhamos problema. Então, o que acontece? Se eu botar um cano aqui nessa caixa d'água, esse cano, ele vai conseguir levar água até uma mesma altura. Isso é vasos comunicantes. Se a água saiu daqui, se a água saiu desse nível, ela consegue facilmente chegar nesse nível aqui, tá? Isso é vasos comunicantes. Se a água está aqui, ó, nesse nível, ela consegue chegar tranquilamente até esse nível, porque a água tende a ocupar todo esse cano. Então, eu ligo essa caixa d'água às casas. E aí, como essa caixa d'água da casa está numa altura muito menor do que a caixa d'água do bairro, ou da cidade, do interior, ela consegue encher facilmente essa caixa d'água. Porém, você não pode sair... Agora existem bombas, né, no meio do caminho, como as cidades são muito grandes e altas, né, vão subindo os morros. Só a gravidade da caixa d'água ali, ó, só a gravidade não vai conseguir levar essa água da caixa d'água. Então, existem casinhas de bomba. E aí o cara construía 1, 2 andares, 3 andares e colocava a caixa d'água lá em cima. E aí tinha um problema, a água não subia até a caixa d'água, pelo menos não conseguia encher essa caixa d'água completamente. Porque se você olhar aqui, ela só vai conseguir chegar até aqui, ó, que é o mesmo nível dela. E se baixar o nível da caixa d'água aqui do bairro, aí não vai subir mais água. Então, houveram muitos problemas relacionados a isso. Então, a água consegue subir tranquilamente, depois ela desce, aí vem para cá, mais uma subidinha, até chegar na cidade, né? Fantástico esses aquedutos. Então, vamos acompanhar esse videozinho aí. Que são as ruínas, tá? As ruínas que eles encontraram dos aquedutos. Fantástico. Então, eles conseguiam buscar água em locais distantes, utilizando esse sistema de aquedutos. Aqui eu tenho um sistema que é o sifão, né? Que você utiliza, por exemplo, para colocar gasolina no carro, ou tirar gasolina no carro, ou numa moto, ou esvaziar uma piscina, né? Você consegue usar como aspirador para tirar o pó do fundo da piscina. Uma mangueira. Pega a mangueira. Está aqui a piscina, por exemplo. A sujeira está aqui embaixo. Você coloca a mangueira aqui, toda cheia d'água, enche ela de água dos dois lados. Tampa os dois, ou suga de um lado, né? Você pode pegar o lado de fora e ficar chupando até a água chegar lá na sua boca, aí é só virar a mangueira e ela vai continuar derramando. Ou você enche a mangueira por completo, tampa os dois lados, mergulha um dentro da piscina e um fora da piscina. A água também vai sair, né?
E aí eu tenho aqui um sistema de sifão. Essa água, ela continua jorrando enquanto esse nível de água for mais alto que o nível onde está a mangueira do outro lado. Se você erguer essa mangueira acima desse nível aqui, entra ar dentro dela e o sistema para de fluir. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma mangueira aqui dentro e jorra água para essa garrafa enquanto esse nível aqui da primeira garrafa for maior que o nível da segunda garrafa. Se ele baixar demais, por exemplo, aqui, que está abaixo do nível da segunda, ele para de passar água. Mesma coisa para o terceiro. Muito legal o sistema aí, como se funciona como um sifão. No carro ou na moto, se você quiser jogar gasolina, botar gasolina na moto, faltou gasolina, você põe a mangueirinha no tanque da moto, vamos estar aqui o tanque da moto, você vai botar a mangueirinha aqui dentro e a outra dentro da garrafa do recipiente com gasolina. O que você vai fazer? Bota a mangueira até o fundo do recipiente, tá? Esse lado tem que estar sempre mais alto do que esse. E se você baixar, vai entrar ar e para o sistema de fluir. Então você vai, ou você chupa do outro lado, e aí você corre o risco de engolir gasolina, ou você pega o galão e sopra na boca dele. Fecha direitinho assim a mão e dá um sopro. Você vai fazer o quê? Você vai aumentar a pressão aqui dentro. Quando você aumentar a pressão aqui dentro, esse excesso de pressão empurra o combustível para dentro do tanque da moto e continua fluindo, já que agora tem uma altura maior, né? E aqui vou ter uma pressão maior exercida do que a pressão nessa ponta aqui. E aí a água vai fluindo. Tranquilo, galera? Alguém já precisou usar este método? Não. Nunca? Pois é, se você precisar, agora você já sabe como fazer. Então, vamos lá. Aqui eu tenho chamados líquidos não miscíveis, né? Que são líquidos que não se misturam. Por exemplo, água e óleo. Quando você bota óleo no recipiente com água, o óleo ele tende a subir. Por quê? Porque ele é menos denso do que a água. Se eu botar o mercúrio afunda, né? Porque é muito mais denso. Então, o óleo tende a subir porque as moléculas estão mais afastadas, é um líquido menos denso, e aí ele sobe, e a água é mais densa, desce. Então, se eu botar água e óleo aqui, ó, nesse recipiente, o óleo seria esse líquido A, e a água seria esse líquido B. Né? O líquido verde seria a água, e o líquido azul seria o óleo. O óleo. E aí, de acordo com o que eu mostrei para vocês em vasos comunicantes, a uma mesma altura, a pressão exercida nesses dois pontos aqui é a mesma. Professor, mas o líquido A tem mais líquido do que o em cima do ponto 2, né? O em cima do ponto 1 tem mais líquido do que no ponto 2. Mas o líquido A, ele é menos denso que o líquido B. Então, essa arruma de altura aqui, ó, exerce a mesma pressão no ponto 1 que essa arruma de altura aqui exerce no ponto 2. A pressão é a mesma. E aí, como a pressão é a mesma, você escreve, ó, densidade, gravidade e altura do líquido A, densidade, gravidade e altura do líquido B. Caso você queira fazer uma continha. Isso aqui é usado para quê, professor? Isso aqui nós usamos experimentalmente para você descobrir a densidade de um líquido. Se você quiser descobrir a densidade de qualquer líquido,
é só você fazer um esqueminha como esse, né? Se é um líquido que não se mistura, que é uma mistura heterogênea, você consegue descobrir facilmente. Você pega, bota ali junto com a água, ele vai ficar por cima ou por baixo, você mede as alturas e faz a sua continha e descobre qual é a densidade desse líquido. Aqui eu tenho o esquema do esfigmonomômetro. Aquele negócio que você fica para ver a pressão, né? Então, esse esquemazinho aqui, ele mostra mais ou menos como é o funcionamento daquilo dali. Você tem um recipiente contendo um gás, que é esse cilindro aqui. Aqui tem mercúrio dentro desse líquido aqui, dentro desse recipiente, desse cano, de modo que, se aqui tem um determinado gás, o gás ele se espalha em todo o recipiente de forma igual. Não existe nenhuma parte do recipiente que não tenha gás, tá? Inclusive, na boquinha aqui, ó, todo ele tem gás. Portanto, esse gás tem a mesma pressão em todos os pontos, inclusive aqui. Então, se eu quero descobrir a pressão desse gás, é só eu descobrir a pressão dele nesse ponto aqui. Professor, e como é que eu vou descobrir a pressão dele nesse pontinho aí? Vamos lá. De acordo com os vasos comunicantes, se esse líquido até aqui está na mesma altura desse gás nesse ponto aqui, então a pressão que esse líquido vai exercer nesse ponto aqui, ó, chamar aqui de ponto G, certo? A pressão exercida nesse ponto aqui, ó, G, que na verdade é a pressão do gás, tá? A pressão exercida neste ponto é igual à pressão exercida neste ponto. E quem é a pressão exercida neste ponto? É a pressão do gás. Então, se eu quiser calcular, se eu quiser descobrir qual é a pressão do gás, é só eu descobrir qual é a pressão exercida por esta coluna do mercúrio aqui, ó, ou do líquido, ou seja lá, qual for o líquido que tem. Então, ó, a pressão do gás é igual à pressão desse ponto G, que é igual à densidade do líquido vezes gravidade vezes essa altura. Lógico, se isso aqui está aberto, mais a pressão de fora, que é 1 atm, a pressão atmosférica. Aqui tem um princípio muito legal. Eu acho esse princípio simplesmente fantástico. Por quê? Ele não tem tecnologia, não tem, é uma coisa bruta, mas é uma coisa tão eficiente, é só física. Então, aqui eu tenho um elevador hidráulico, eu tenho um macaco hidráulico, que é tipo aquele patinete que os borracheiros têm, que quando eles vão levantar o carro, eles ficam bombeando aqui de um lado. Aquilo ali é um macaco hidráulico. Eu tenho a prensa hidráulica, eu tenho o elevador hidráulico. Como é que funciona isso? Vamos lá. Eu tenho um recipiente em forma de U, onde uma extremidade é bem fininha e a outra extremidade é bem largona. Isso é importante para que você consiga ter o efeito. Se as extremidades forem de mesma área, aí você não tem o efeito. Então, aqui acontece o seguinte. Quando eu apertar esse lado aqui, esse botão, a pressão que eu apliquei aqui, ela é aplicada em todo o recipiente. Todo o recipiente recebe essa pressão. A mesma pressão para todo lado. A pressão é a mesma para todo lado. Inclusive, ela vai responder aqui, ó, nesse êmbolo grandão. Então, eu apliquei uma pressão no êmbolo pequenininho e essa pressão respondeu lá no êmbolo grandão, a mesma pressão. A pressão que eu faço desse lado, ela responde desse outro.
Então, eu posso dizer ó, que a pressão no lado 1 é igual à pressão no lado 2. Mas o que é pressão, professor? É força sobre área. Então, tem aqui, ó, força 1 sobre área 1 igual força 2 sobre área 2. Que é isso aqui, professor? Você está querendo mostrar o que com isso? Uma coisa fantástica. Aqui, essa equação me diz que a força que responde em cada um dos êmbolos, ela é proporcional às áreas. O que significa isso? Se eu faço uma força pequenininha no êmbolo pequeno, no êmbolo grande, responde uma força grande. Quanto grande quanto, professor? Quantas vezes maior for a área. Se essa área aqui, êmbolo, galera, ou pistão, êmbolo, a seringa ela tem um êmbolo, né? Que você aperta e puxa, aquilo é um êmbolo, tá? Que vai e volta. Ou um pistão que se movimenta para cima e para baixo. Então, aqui, digamos que essa área aqui, grande, ela é 100, a área 2, ela é 100 vezes maior que a área 1. A área 2 é 100 vezes maior. Se a área 2 ela é 100 vezes maior, a força que eu faço, a força F1 pequenininha que eu faço desse lado, responde do outro lado uma força 100 vezes maior. Então, eu sei que a força F2 ela é 100 vezes maior que a força F1. Isso é muito legal, porque não tem nada de tecnológico aí. Sim, aqui, esse líquido aí é óleo, tá? Porque o óleo, ele lubrifica e ele é incompressível, não dá para você comprimir o óleo. Você não tem tecnologia, mas é só você fazer força pequena e responder uma força grande do outro lado. Simples. Um exemplo disso é o macaco hidráulico que o borracheiro usa. Ele faz bem pouquinha força de um lado, bem pouquinha, e o carro levanta do outro lado. Se você tentar levantar um carro fazendo sua força todinha ali, você não tira ele do canto. Pode chamar quem for, 5 amigos, sei lá, e você vai fazer uma força maior do mundo para conseguir levantar o tanto que aquele macaco hidráulico está fazendo ali, ó, sem esforço nenhum. Você precisa fazer uma força muito maior, mas muito maior. E aquele macaco hidráulico não precisa de força porque eu estou aplicando força nele num local bem pequenininho e a parte lá onde ele levanta o carro é bem grandona. Essa diferença das áreas faz com que aplique, responda lá uma força bem grandona. Isso é bem legal. Só que tem um problema. Qual é o problema? Não levanta a mesma coisa. Quando eu começo a levantar o macaco hidráulico lá, do borracheiro, eu baixo, bem dizer, 1 metro do braço do braço do macaco e o carro levanta só um pouquinho. Eu faço esse movimento todinho e o carro só um pouquinho. Devagarinho, você vai levantando ele, mas você precisa bombear muito. Por que isso? Porque aqui a área, a altura já vai ser o inverso da área. Se eu apertei esse botão e eu movi, o botão estava aqui, presta atenção, o botão estava aqui. Quando eu empurrei ele daqui para cá, tá? Eu movi essa quantidade de óleo que estava aqui dentro. Digamos que tivesse 1 litro de óleo aqui. Esse 1 litro de óleo ele não tem para onde sair, então ele vai empurrar esse outro êmbolo para cima. Então, aqui dentro tem que subir um volume igual a 1 litro de óleo, porque ele não vai sair para canto nenhum. O volume de óleo que eu desci aqui, ele sobe aqui. Só que esse volume de óleo, como esse lado é bem estreitinho, esse volume de óleo ocupa uma altura grandona. Quando ele vai para o outro lado, onde a área é bem grandona, esse volume ocupa uma altura bem pequenininha. Então, quando você desce o braço bem muito de um lado, o carro só sobe um pouquinho, só um pouquinho. Porque o óleo que eu empurro dali tem que subir aqui, obrigatoriamente. Tá certo, galera? Dúvidas aí? Perguntas?
Vamos lá. Tá ok, professor. Aqui é um exemplo desse princípio de Pascal. Esse vídeo é muito legal. Como abrir uma garrafa sem um saca-rolhas? Tem outra forma que é você aquecendo o vidro na parte de cima. Como você for aquecendo, a pressão do ar lá dentro vai aumentando e essa pressão do ar vai empurrando a parede do meu recipiente, da minha garrafa, e a única parte móvel é a rolha. Então a rolha começa a sair. O que acontece aqui? Ele vai bater, ele vai exercer uma pressão com o sapato. Olha só. Ele vai bater o sapato na parede, ele aplica uma pressão no sapato, desculpa, ele aplica uma pressão na garrafa, e essa pressão ela é distribuída para toda a garrafa, inclusive para a rolha, e aí ele vai conseguindo levantar a rolha. L'onde de choc va se propager vers le bouchon et le fera sortir. Après, on finira à la main. Il y a quand même une méthode qui marche mieux, c'est d'enfiler la bouteille dans le talon de votre chaussure et de la taper évidemment le long d'un mur. Le choc sera plus sec puisque la bouteille sera arrêtée par le mur, amortie par le talon de la chaussure, et l'effet sera toujours le même. L'onde de choc poussera le bouchon vers l'extérieur. Donc attention de bien la prendre pour ne pas se couper les mains. Au cas où l'éclatement, ça n'arrive pas. Et voilà, on tape plusieurs fois, un coup sec, pas trop fort. Voilà, on peut déjà voir au premier coup que le bouchon a déjà commencé à sortir. Voilà au bout de 5 fois ce que ça donne. Attention pas trop parce que sinon ça risque de pousser le bouchon. Et voilà. On s'arrête et on peut finir à la main. Vous pouvez constater, j'ai pas utilisé de tire-bouchon. Show, né, galera? Alguém conhecia essa técnica para abrir a rolha? Alguém já tentou fazer? Não, só o saca-rolha mesmo. E esse sapato tem que estar novo, né, professor? Não. Não. Também pensei isso. É porque ele não ia pegar o sapato vai fuleiro dele para poder fazer um vídeo. Senão a pessoa vai pegar, vai ficar bebo com o chulé e com o vinho. Exatamente. Então, aí só tem que ter um cuidado, né? Tem gente, por exemplo, que pega um pano de prato e coloca no fundo da garrafa, enrola o pano de prato, deixa uma bolinha, bota no fundo da garrafa e fica batendo. Só que o problema é o pano de prato, ele pode escapar e aí você vai bater a garrafa na parede e pode quebrar. Esse aí você também tem que ter cuidado, você tem que bater com ele chapado, né? Porque você pode bater no de quina, pode ser que você quebre a garrafa também. Então tem que ter esse cuidado de bater chapadinho. E aqui nós temos o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes é muito legal. O princípio de Arquimedes, em uma das versões diz que ele foi sem querer, né? E que ele estava tomando banho numa banheira, que antigamente, depois foi desmentido, né? Mostrou-se que não era bem assim. Que ele estava numa banheira, os banhos eram comunitários, e aí ele estava na banheira lá, quando ele descia, a água subia, quando ele descia, a água subia, e aí ele teria, eureka, eureka, e saiu correndo o velhão pelado pela cidade. Né? Depois foi desmentido que não teria acontecido dessa forma. O que é o princípio de Arquimedes? É o seguinte, quando você coloca algum líquido dentro d'água, esse líquido, quando você coloca algum objeto dentro d'água, esse objeto ele fica mais leve, né? Você consegue erguer uma pessoa dentro d'água, você consegue pegar uma pessoa no colo dentro d'água, você consegue levantar uma pedra pesada dentro d'água, porque esses corpos dentro d'água, eles recebem uma forcinha para cima
que nós chamamos de empuxo. Então, todo o corpo mergulhado em um líquido recebe para cima uma força que é chamada de empuxo. E essa força é a responsável por manter as pessoas mais leves dentro d'água. E ela é proporcional ao volume do corpo que está dentro da água. É tanto que, se você tenta levantar uma pessoa no colo, se você vai levantando a pessoa no colo dentro d'água, com a pessoa toda dentro d'água, ela fica levinha. Só que conforme você vai andando e saindo da água, e o corpo dessa pessoa vai saindo da água, ela começa a ficar pesada. Se tá só as pernas dela dentro d'água, você sente um certo alívio. Se ela tá com o corpo todo dentro d'água, o alívio é muito maior, o empuxo é muito maior, certo? Então, esse empuxo, ele depende da quantidade de água que você, do volume do corpo que está dentro d'água. Eu já ia falar o que eu vou falar no próximo slide, né? Para não adiantar o negócio. Está aqui, ó. Esse cara vai tentar erguer uma pedra dentro d'água, e essa pedra é muito pesada. Ele tenta erguer essa pedra fora d'água, e essa pedra fica muito pesada, né? Desculpa, dentro d'água ela fica muito leve, e fora d'água ela fica muito pesada. Isso porque dentro d'água ela recebe um empuxo que é proporcional ao volume dela, tá? Por que proporcional ao volume dela? O que foi que Arquimedes percebeu? Quem foi Arquimedes? Arquimedes, ele foi um grande inventor. Ele era um físico, matemático, ele adorava matemática, geometria, e ele era o inventor do reino. Então, quando o rei tem algum problema, o rei recorria a Arquimedes. Ele vivia no reino de Siracusa. Então, o rei teria chegado para Arquimedes, teria dito: Arquimedes, estou com um problema. Eu dei um ouro para o cara fazer a minha coroa. Por exemplo, eu dei 1 quilo de ouro para que o cara fizesse a minha coroa. Ele me entregou a coroa, mas eu estou achando que essa coroa não tem 1 quilo de ouro. Eu estou achando que ele comeu um pedaço do meu ouro e botou outro metal lá no meio para me enganar, né? E aí ele disse: Arquimedes, eu queria que você verificasse isso. E Arquimedes disse uma sábia palavra, né? Ele disse: reouça, né? Como é que eu vou descobrir isso? E aí ele estava tomando banho lá na banheira, e ele percebeu que quando ele mergulhava, a água subia. Ele mergulhava, a água subia. Então ele disse: o volume de água que sobe é proporcional ao volume do meu corpo. Se eu mergulho meu corpo todo, vai subir muita água. Se eu mergulho só as pernas, sobe pouca água. Quanto mais do meu corpo entra dentro d'água, mais a água sobe. Então ele foi para a casa dele e construiu uma balança hidrostática, né? E aí alguns dizem que ele teria feito assim, ó. Ele pegou um recipiente. Deixa eu ver um local que tenha mais espaço aqui. Ele pegou um recipiente com água e dentro desse recipiente ele mergulhou a coroa do rei. Na hora que a água estava na boquinha do recipiente, na hora que ele mergulhou a coroa do rei, essa coroa derramou uma certa quantidade de água. Como a coroa era feita, teoricamente, de ouro, vamos dizer que ela derramou esta quantidade. Vou botar um pouquinho aqui. Deixa de miséria. Ela derramou esta quantidade de água aqui. Aí ele fez o mesmo experimento. O rei achava que o cara tinha botado prata no lugar. Ele tirou ali a coroa de ouro
essa coroa tinha 1 quilo, então ele pegou aqui, ó, 1 quilo de prata e mergulhou aqui, ó. Botou água na boquinha, 1 quilo de prata. A prata tem uma densidade maior do que o ouro, tá? Então, ela tem um volume maior. Se a densidade é maior, desculpa, a prata tem uma densidade menor do que o ouro. E por ser uma densidade menor, as moléculas estão mais espaçadas e ela ocupa um volume maior. Então, ela sobe mais água. Na hora que ele mergulhou a prata, subiu muita água. Aí agora ele vou fazer com ouro. Pegou 1 quilo de ouro, mesmo esquema. Tirou ali a prata e botou aqui o recipiente com ouro. O ouro é mais denso, então ele é menorzinho. O volume dele é menor. Quando ele mergulhou o ouro, se a coroa fosse feita de 1 quilo de ouro, deveria subir uma quantidade de água igual à quantidade de água que subiria no volume de 1 quilo de ouro, né? Dessa barrinha de 1 quilo de ouro. Só que ele percebeu que subiu um volume intermediário entre a prata, a barra de prata e a barra de ouro. Então, com isso, ele teria concluído que aquela coroa ela era uma mistura de prata e ouro. Se fosse só de ouro, eu teria um volume de água subindo igual ao volume da barra de ouro. Se fosse só de prata, o volume subindo igual à barra de prata. Se for intermediário, então ele estava sendo enganado. Beleza? E aí, nós temos a equação do empuxo. O empuxo corresponde àquela quantidade, o peso daquela quantidade de água que subiu. O empuxo é o peso desta quantidade de água que subiu. Você vai pesar esta quantidade de água. Peso é massa vezes gravidade. E desta equação aqui, ó, da equação da densidade, a massa é densidade vezes volume. Então, o peso dessa quantidade de água é densidade vezes volume vezes gravidade. E isso aqui é o empuxo. Quanto mais água sobe, maior é o empuxo que um corpo recebe. Exemplo, se vocês já brincaram com a bola dentro da piscina, você já deve ter tentado botar essa bola no fundo da piscina. Quando você vai levar, a bola volta com tudo, porque ela está recebendo um empuxo muito grande. Quanto mais da bola entra, mais força você sente empurrando ela para cima. O empuxo, se ele for maior do que o peso, como a bola, na hora que eu solto a bola, ela sobe com tudo. Ela sobe acelerada. O empuxo é maior do que o peso. Se eu jogo um tijolo dentro d'água, o tijolo afunda acelerado. Por quê? Porque o peso do tijolo é maior do que o empuxo que ele recebe. Agora, se eu tenho um objeto, como o submarino aqui, que está flutuando, metade dentro, metade fora, ou dentro d'água, desde que ele esteja flutuando, nem afundando, nem subindo, então eu tenho que o empuxo dele é igual ao peso. Como é que funciona o submarino? Os peixes funcionam assim também. Na verdade, o submarino ele foi baseado no funcionamento do peixe. Aqui dentro existe um recipiente, uma câmara, que ele enche de água. Quando o submarino quer descer, o cara enche isso daqui de água, a densidade do submarino aumenta, igual o navio quando é furado, por exemplo, e aí ele desce. Quando ele quer subir, ele joga essa água fora, a densidade do submarino diminui e ele sobe. E aí, se ele quer ficar no meio termo, ele controla a quantidade de água dentro dessa câmara, ou mais ou menos, dependendo da posição que ele queira ficar. Então, nessas situações, o empuxo é igual ao peso. Aqui eu tenho umas imagens que conseguem deixar isso mais claro. Eu vou mergulhar aqui, ó, 1 quilo desse metal
1 quilo, o peso de 1 quilo é massa vezes gravidade, que é 10, ó, um peso de 1 quilo é 10 newtons. Então tá marcando aqui 10 newtons, vocês conseguem ver, tá marcando 10 aqui. Então, na hora que eu mergulhar esse bloco, vai derramar uma certa quantidade de água. Quanto de água? O quanto do bloco descer. Se desceu aqui, ó, até o ganchinho, desceu, derramou água no mesmo volume do bloco. Se eu mergulhei mais ainda, desceu mais água ainda. Mas preste atenção. Esse bloquinho, ele pesa 10 newtons, tá? Aqui a marcação, 10 newtons. Quando eu mergulhei ele na água até o limite do ganchinho, derramou uma certa quantidade de água. A água que derramou foi pesada. Pesou quanto? 3 newtons. Se a água pesou 3 newtons, esse bloquinho aqui, ó, que pesava 10, passou a pesar agora 7 newtons. Por quê, professor? Ele não pesava 10, só que agora ele está recebendo uma forcinha para cima, chamada de empuxo, que vale, olha só, 3 newtons. Que está aqui, ó, é o peso da água que derramou. Esse experimento prova isso. Eu mergulhei mais ainda. Agora ele está marcando aqui, ó, 6 newtons. Ele derramou mais água. A água está pesando agora 4 newtons. 4 mais 6, 10. Ou seja, o peso total é o mesmo. Só que ele está recebendo agora uma força de 4 newtons. Então, tinha 10 para baixo. Mas ele recebeu 4 para cima. Então, puxando para baixo agora, só ficou 6. Olha só, eu tinha 10. Só que eu tenho 4 empurrando ele para cima. Então, isso me dá um resultante de 6 newtons para baixo. Tranquilo, galerinha. Dúvidas? Perguntas? Aqui eu tenho um iceberg. Em um iceberg, cerca de 90%, na verdade 92% do iceberg está embaixo d'água. A densidade do gelo, ela é mais ou menos 0,92. A densidade da água é mais ou menos 1. Ou seja, o gelo ele tem uma densidade de 92% do valor da densidade da água. E quando esse gelo está em equilíbrio ali, o peso dele é igual ao empuxo. O peso do gelo é igual ao empuxo. Substituindo as equações aqui, para não enrolar na cabeça de vocês, eu chego numa resposta de que o volume do gelo que fica dentro d'água é 92%. E o volume que fica fora d'água é apenas 8%. E aí tem dizem que o Titanic, quando ele afundou, o cara viu que o iceberg do lado de fora era muito grande. Nossa, o iceberg é enorme. E tentou desviar. Só que se ele era grande fora, por baixo, meu amigo, ele era enorme. E aí o que rasgou o Titanic foi a parte de baixo do iceberg, que pegou na lateral do Titanic e saiu rasgando, né? Por conta que embaixo eu tenho muito mais gelo do que em cima. E aqui, ó, para os submarinos, né, ele consegue visualizar que a parte de baixo é muito maior do que a parte de cima. Esse vídeo mostra o empuxo recebido por essa geleira na hora que ela se descola. Olha que fantástico. Olha o quanto que ela se aterrorizando. Você no barquinho desse, eu tava me cagando todo de medo. Tu é doido, olha só. O empuxo, na hora que cai aquele gelo, o empuxo
que ele recebe é absurdo. Dúvidas, galera? Até aqui. Perguntas? Dúvidas?